Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos nas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Senhor presidente, eu também gostaria, aqui da tribuna, já o fiz pelas redes sociais, já o fiz em programa também de televisão, mas queria fazer aqui da tribuna, e principalmente da tribuna, também algumas reflexões, algumas considerações sobre o decreto 45.692, de 17 de junho de 2016, perdão, da lavra do governador interino Francisco Dornelles, que declara estado de calamidade pública no Rio de Janeiro, em função da grave crise econômica que assola o Estado. Esse é o primeiro dos seus considerandos. Há uma série de considerandos que fundamentam o decreto, que dizem respeito à queda da arrecadação, aos supostos esforços de reprogramação financeira que já teriam sido empreendidos pelo Estado. Há considerandos que dizem respeito às dificuldades de honrar os compromissos atinentes à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, enfim, a problemas relacionados à eventual interrupção na prestação dos serviços públicos. Mas, apesar dos considerandos, deputada Marta Rocha, os 3 primeiros artigos do decreto só se referem, o texto do decreto, só se referem aos Jogos Olímpicos. Então, embora a fundamentação do decreto diga respeito a outros aspectos que não a realização dos Jogos, o texto do decreto é o texto legal, é o texto desse diploma legal na forma de decreto, só se refere aos Jogos Olímpicos. Artigo 1º, fica decretado o estado de calamidade pública em razão da grave crise financeira no Estado de Janeiro, que impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Aqui não se fala do impedimento à prestação de serviços públicos essenciais, como se diz nos considerandos. No artigo 2º, que é um pouco de análise de discurso, praticando um pouco aqui de análise de discurso, como já fiz muitas vezes no seio da universidade. Artigo 2º, ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos essenciais com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, é o artigo 2º. E o artigo 3º, as autoridades competentes editarão os atos normativos necessários à regulamentação do estado de calamidade pública para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, apesar dos considerandos, o decreto só diz respeito, só se refere ao estado de calamidade pública para ou em função da realização dos Jogos. É o texto do decreto, é o texto do governador. E aí, como é que eu gostaria de comentar, certamente me apropriando e corroborando intervenções que já foram feitas por oradores que me antecederam. Primeiro, eu quero aqui dizer que considero que foi mais um gesto de desapreço do governo estadual para com a Assembleia Legislativa. Por que eu acho isso? Porque eu acho que esse decreto é mais um gesto de desapreço do governo estadual para com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, inclusive a bancada de oposição, mas os parlamentares de diferentes matizes partidários, têm votado matérias desde o ano passado no intuito de colaborar para minimizar, para atenuar, para aplacar a grave crise econômica do Estado. Chama a atenção, entre essas medidas, por exemplo, a votação que fizemos no ano passado a respeito dos recursos oriundos dos depósitos judiciários. Mas não foi o único caso. Pois bem, não foi o único caso. Pois bem, o governador sequer teve a consideração de interlocutar com a Assembleia Legislativa minimamente. Nós fomos surpreendidos, nós descobrimos o decreto na edição extraordinária dos atos oficiais do Poder Executivo Estadual e também na imprensa como um todo. Então, eu acho que para um parlamento que vem sendo, deputada Marta Rocha,
muito parceiro, não obstante as críticas, não obstante os debates, que tem que ter lugar na Casa de Representação Popular, como é a Assembleia. Apesar disso tudo, em várias oportunidades, o Parlamento votou matérias que buscavam aplacar, buscavam atenuar essa crise econômica. Nesse momento, o Estado, o Poder Executivo, não teve essa consideração conosco. Em segundo lugar, eu acho que o decreto é uma confissão de falência do Estado. E, doutor Sadinoel, é uma confissão de incompetência por parte do grupo político que administra o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos aproximadamente. Então, isso tem, essa ação, ou as ações que levaram ao estado de calamidade pública, tem sujeito, não é? Não são orações sem sujeito, tem sujeito, e o sujeito, certamente, são os grupos políticos que vêm protagonizando a governança estadual no Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. Então, o decreto é, antes de tudo, uma declaração de falência e de incompetência desses que administram o Estado do Rio de Janeiro há tanto tempo. Eu ouvi o analista da Fundação Getúlio Vargas ressaltar a importância do decreto na medida em que ele, afinal de contas, faz saber à população, dá pleno conhecimento à população da situação difícil, de crise, que enfrenta o Rio de Janeiro. Ora, faz-me rir essa declaração. O povo do Estado do Rio de Janeiro não sabe da situação difícil que está o Estado, presidente doutor Sadinoel, desconhece a situação da saúde pública, desconhece a situação da rede estadual de educação, desconhece a situação das universidades, os indicadores que pioraram na área da segurança pública, a crise que assola as instituições de assistência social. Enfim, então, precisava de um decreto que declara o Estado em situação de calamidade pública para que o povo tomasse conhecimento. Isso, sinceramente, é um argumento que me parece muito, muito, muito frágil. Além disso, como já se disse aqui, seja como uma manobra, um estratagema, um subterfúgio para driblar a situação de inadimplência que se encontra o Estado, de modo que ele, mesmo inadimplente, possa contrair novos empréstimos, possa receber transferências voluntárias do governo federal, já que não pode recebê-las sim em situação de inadimplência. Eu acho que é preciso pensar e é preciso repisar as razões estruturantes desta grave crise econômica, que é o primeiro considerando do Estado. Essa grave crise econômica não tem como razão estruturante, única e exclusivamente, a chamada crise do petróleo, repetida como um mantra pelas autoridades estaduais, executivas estaduais, como se não fossem também razões estruturantes desta crise os níveis irresponsáveis de endividamento que o Estado foi assumindo ao longo dos últimos 12, 15 anos no governo do PMDB. Como se não fosse também uma razão estruturante dessa crise a política igualmente irresponsável e temerária de isenção tributária, doutor Giulianelli, Vossa Excelência recorrentemente toca nesse assunto, praticada por esse grupo político nos últimos 15 anos. Aqui repito o que eu sempre digo, para não ser leviano. Eu não considero, e já fiz debate publicamente aqui falando sobre isso, não creio que a isenção tributária seja um mal em si. Já disse e repito que ela pode sim ser indutora de desenvolvimento econômico no plano regional, mas jamais praticada do jeito que vem sendo praticada no nosso Estado, sem critério, sem rigor, eu diria, sem pudor. Isso também é uma crise, é uma razão estruturante dessa crise. É também uma razão estruturante dessa crise o compadrio, as relações de compadrio mantidas pelo governo do Estado com várias concessionárias privadas. Relações que não são republicanas, relações que deveriam passar por um controle, por uma regulação, por uma fiscalização rigorosa por parte do Poder Executivo, mas o Poder Executivo, inúmeras vezes, inclusive em situação de crise, agiu com camaradagem, deu presentes, deu regalos, como, por exemplo, no já emblemático caso do pagamento da conta de luz da Supervia, na faixa de 38 milhões de reais, o Estado, mesmo em crise, avaliou que podia matar no peito e assumir uma dívida que é de uma concessionária privada. Também é razão estruturante dessa crise as terceirizações contratadas a peso de ouro e com resultados sofríveis em termos da prestação
dos serviços públicos para a população. Veja a situação da gestão terceirizada de várias unidades de saúde do Estado. Veja a situação em que se encontra a deputada Marta Rocha, a rede estadual, a rede FAETEC, a UERJ, com as suas terceirizadas absolutamente inertes. Algumas não recebem repasses há 5, 6 meses, servidores que não recebem nem o salário, sequer auxílio educação, sequer auxílio alimentação. Então é preciso, no debate profundo, no debate claro dessa crise, avançar na direção dessas razões também. Tem outros oradores inscritos, o tempo vai avançando, mas eu queria concluir dizendo o seguinte: isto não pode ser pretexto para que o Estado continue contraindo empréstimos, ou seja, continue se endividando sem a anuência, sem a autorização da Assembleia Legislativa. Isso não pode ser pretexto para que o Estado faça despesas sem licitação. Isso não pode ser pretexto para que o Estado demita servidores, reduza a jornada e salário de servidores, não efetive servidores em estágio probatório, ou seja, não pode ser pretexto para continuar arrochando o serviço público estadual, como já vem fazendo há algum tempo. E aí, doutor Julianelli, eu quero também dialogar, para concluir mesmo, com a menção que Vossa Excelência fez, a expressão usada pelo ex-governador Moreira Franco, um dos assessores principais do presidente golpista Michel Temer, quando se refere ao mico, que o Brasil não pode viver esse mico. Vossa Excelência tem toda razão. A incompetência do governo estadual já é um grande mico, já é um enorme mico, interplanetário, mais que internacional. O decreto de calamidade pública, por si só, é uma peça que constitui também um grande mico para o nosso Estado. A situação da educação no Rio de Janeiro é um mico sem precedentes, é um mico de grandes dimensões. E eu vou dizer, nós vamos ser o país que vai realizar a primeira edição dos Jogos Olímpicos numa cidade sob estado de calamidade pública. Portanto, eu acho que todo esse conjunto já pode sossegar o coração do assessor do presidente golpista Michel Temer. Mico nós já temos aos borbotões. O que a gente precisa é virar a página da incompetência, da irresponsabilidade e dar um novo rumo à governança pública do Rio de Janeiro. Muito obrigado.